graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso canal EBJ-DTO, a lição de juvenis, com a revista do terceiro trimestre, com o tema Queda e Redenção. Se você não adquiriu a revista, eu te aconselho a adquirir. A revista está maravilhosa, com um tema fantástico. Todas as semanas nós estamos aqui com lições maravilhosas para compartilhar com você, para crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês que têm compartilhado, que têm participado aí do nosso canal efetivamente. Muito obrigado a todos vocês pela participação, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, dá uma pausa no vídeo rapidinho, um pouquinho aí embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você acompanhar todas as vezes que colocarmos vídeos novos, tá bom? Deixe o seu comentário, o seu gostei no vídeo, isso ajuda. E divulga os nossos vídeos, compartilha o link aí no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp da igreja. Convide os seus alunos, professor, para assistir às aulas nossas aqui. E você, aluno, convide os seus outros colegas também para fazer parte dessa comunidade nossa aqui, tá bom? Lembrando que nosso objetivo está quase lá. Nós temos o objetivo de até o meio desse trimestre alcançarmos os 1000 inscritos, tá bom? E nós estamos chegando lá graças ao Senhor nosso Deus e a você aí que tem nos ajudado, tem nos apoiado, tem nos incentivado cada dia mais a fazermos esse trabalho aqui que é fantástico, tá bom? Então, lição de número 5 aí, que nós vamos tratar hoje da lição de juvenis. Lição de número 5 vai falar sobre a justiça de Deus. Esse tema fantástico aí da revista. Lembrando que nós estamos falando aí sobre a queda e redenção, propriamente dita, e por enquanto nós estamos falando até agora sobre a queda do homem, as consequências da queda, né? Tanto as consequências no homem, quanto as consequências em toda a criação. E agora nós vamos começar a adentrar aí no tema de soteriologia, que é salvação mesmo, tá bom? Nós vamos tratar agora sobre mais esse tema aí, e começando já falando sobre a justiça de Deus. Nós vamos compreender um pouco aí a respeito de o que é a justiça de Deus, né? Quais são os conceitos de justiça que nós temos, que existem aí. Nós vamos discorrer aqui sobre esse assunto maravilhoso, tá? A lição é baseada em Romanos capítulo 2, verso 1 a 8 e verso 11 até o verso 13, que vai propriamente dito falar sobre a justiça de Deus. Nós temos percebido aqui nas nossas lições que Romanos aqui tem sido muito utilizado. Eu falei na lição passada que Romanos é considerado por algumas pessoas como a parte principal do Novo Testamento, pelo fato dele conter as instruções sobre a nova fé, as instruções quanto à fé cristã, né? A introdução ao Evangelho propriamente dito, enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João tratam do Evangelho, né? Ou melhor, tratam da historicidade de Jesus, nos relatando, trazendo relatos históricos, obviamente com aplicações pessoais, espirituais, mas são relatos históricos, testemunhos, né, de quem andou com Jesus, do que Jesus fez e tal. E o Romanos vai falar, uma introdução. Romanos na verdade, a introdução para conhecermos o Evangelho e para galgarmos os primeiros passos aí na fé cristã. E quando nós olhamos aí para Romanos, principalmente aí do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, nós vamos perceber que Romanos vai revelar esse estado de queda que o homem está. E é muito nítido aí que a situação do ser humano apresentada aí é que todos os seres humanos, sem qualquer exceção, são pecadores. Isso é fato. Fato assim, bem visível no livro de Romanos, nesses primeiros capítulos. Não só pecadores, mas são culpados, indesculpáveis e sem defesa nenhuma
sem defesa diante de Deus. Ou seja, o homem não é apresentado aqui, o homem chance de sua própria defesa. O homem não tem como se justificar propriamente dita, ok? Então é isso que nos é apresentado aí no livro de Romanos, tá bom? Mas também é muito lindo, e lembrando que isso fala dessa condição aí, Paulo faz questão de frisar que essa condição é tanto judeus quanto gentios, então ele engloba todo mundo, ok? Porque enquanto os judeus se achavam superiores a qualquer outra raça de pessoas, Paulo está deixando claro que a condição humana, o nivelamento é o mesmo para toda a raça humana, sem qualquer exceção. Todos são pecadores, culpados e indesculpáveis. E pior ainda, né? Eles não têm como se justificar diante de Deus, ok? Só que quando nós olhamos aí, a partir do versículo 3, versículo 21, nós vamos perceber que Paulo, depois de discorrer sobre um longo período de escuridão, que é esse estado de trevas que o homem se encontra, no versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai iniciar dizendo: mas agora, ou entretanto, né, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, ou aí também pode ser traduzida como se manifestou o jeito de Deus tornar as pessoas justas. Então Paulo, depois de discorrer sobre todo esse período de trevas, situação de trevas que o homem se encontra após a queda, Paulo vai revelar, vai trazer uma luz de solução ao homem. Na verdade, Paulo está dizendo que Deus está apresentando a solução, né? Revelando a justiça de Deus, trazendo solução para o maior problema que o homem tem, que é o pecado, ok? Então diante disso, diante dessa apresentação de Paulo, que apresenta essa boa notícia de que Deus nos está oferecendo de maneira gratuita o meio de justificação, ou seja, o único meio de justificação, através de Cristo, aí revela a própria justiça de Deus, ok? E é sobre esse tema que nós vamos tratar aqui na lição de hoje. Tópico de número 1, para nós não perdermos tempo aí, o que é justiça, né? Justiça, o que é isso? Obviamente a gente ouve falar de justiça o tempo todo, mas segundo o dicionário de filosofia, justiça é em geral a ordem das relações humanas ou a conduta de quem se ajusta a essa ordem, ok? Podem se distinguir dois significados principais de justiça. Justiça como conformidade de conduta a uma norma, a uma lei, ok? E justiça como a eficiência de uma norma. Acho que aí dá para você entender muito bem, né? O interessante é que quando nós procuramos a definição de justiça, até mesmo no ramo do direito, quando a gente pesquisando a respeito, até mesmo no ramo do direito, justiça, o conceito de justiça, a definição de justiça é algo muito, muito amplo, né? Diverso. Cada pessoa, cada povo, ele define a justiça de uma maneira, de acordo com a sua cultura, seus pensamentos e de acordo com o tempo contexto que ela vive naquele momento. Então existem várias concepções de justiça que são ligadas aí também às circunstâncias do momento, ok? Os diversos conceitos de justiça, gente, se diferenciam exatamente por essa questão das diferenças de contextos sociais em que as pessoas se encontram. Então, quando você vai ver a definição por filósofos, definição por juristas, você vai perceber que as definições elas são um pouco diferentes umas das outras, pelo fato de que justiça é subentendida ali pelo contexto que a pessoa vive, pela situação ali vivida, ok? Sendo assim, a gente pode notar que o conceito de justiça é relativo.
O que é isso? É algo que pode ser aqui, mas não é lá, ok? Pode ser para mim, mas pode não ser para outra pessoa. Isso dependendo do contexto. Variando aí o sentido conforme a época e lugar no decorrer da história, ok? Eu deixei aí no material que vai estar no link na descrição do vídeo aí, para você baixar alguns conceitos aí, por exemplo, de Platão e Aristóteles, para que você entenda mais ou menos aí essa questão da dificuldade da definição de justiça. A revista diz aí que a justiça, de um aspecto filosófico, é a qualidade inerente àquele que é justo, retidão. Quando se fala da área do direito, a justiça é a base do pensamento jurídico e a razão de ser do direito, ok? Ou seja, é o objetivo do direito. E também justiça pode significar, no aspecto moral, dar a cada um o que lhe é devido, ok? Então, essas aí são algumas definições que a revista também vai trazer para nós aí. Tópico de número 2, a justiça de Deus. Vamos tentar entender aqui, então, o que é a justiça de Deus. Eu te dei aqui a definição de justiça, no contexto geral da palavra justiça em si, e de o que é justiça para nós, no nosso dia a dia. Agora, voltando mais para um âmbito teológico, nós vamos falar sobre a justiça de Deus. O dicionário Wycliffe, acho que é assim que fala, diz que a justiça é um atributo de Deus que manifesta a sua santidade. E o que é um atributo de Deus? Os atributos de Deus são as características distintivas da natureza divina, inseparáveis da ideia de Deus e que constituem a base e apoio das suas várias manifestações às suas criaturas. Ou seja, os atributos são características pessoais de Deus. E a justiça é um atributo, é uma característica inerente a Deus, que pertence a Deus. Ok? De modo que é inseparável a justiça de Deus. Então Deus é justo, isso por natureza. A justiça de Deus é a manifestação da santidade de Deus em relação com os homens, ok? Segundo Bancroft, no livro Teologia Elementar, lá na página 69, a justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Nesse vemos revelado seu ódio contra o pecado e uma indignação que sempre o impele a ser justo e exigir o que é justo, ok? Então, segundo aí Bancroft, a justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Isso é a justiça de Deus, segundo Bancroft. Também nós temos aí Soares, ele vai dizer o seguinte: a justiça de Deus é um atributo divino que pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual. A harmonia da natureza divina com a santidade, ou melhor, é a harmonia da natureza divina com a santidade, tá? É essa santidade exercida sobre as suas criaturas que é a justiça de Deus. Então é essa santidade exercida sobre as suas criaturas. Justiça de Deus, como a gente está percebendo, fala diretamente da relação do homem com Deus, ou de Deus com o homem. Ok? Quando você estuda, quando você para ler um pouco sobre os livros de teologia sistemática, você vai perceber que a justiça de Deus se manifesta de algumas formas. Que formas são essas? Em seu amor, a retidão e na sua indignação contra a iniquidade, ok? Aí é revelada a justiça de Deus, uma vez que bondade e severidade, gente, são elementos de um caráter perfeito. Você percebe que a gente vive em um contexto onde as pessoas dizem só o seguinte: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus não só é amor, mas Ele é justiça. Isso significa dizer que tanto a bondade de Deus quanto a sua severidade, ou seja, o seu ódio pelo pecado, andam juntos.
Então Deus é bondoso e misericordioso com o homem, mas o mesmo Deus que é bondoso e misericordioso com o homem, ainda assim pune, tá? E pune o pecador que não se arrepende, tá bom? Então, bondade e severidade são elementos aí de um caráter perfeito. Por que isso? Porque sem a bondade, por exemplo, o caráter ele vai se tornar duro e inflexível. E ao invés de ele atrair, conquistar, ele vai repelir, ok? E Deus é soberano, tá? Deus é dominador de todas as coisas, mas Deus não é carrasco. Deus nunca quis se posicionar com o homem como um carrasco. Mesmo ele sendo Senhor, né? E nós sendo apenas criaturas suas, ele ainda se posiciona como um Pai que nos ama. Ou seja, todas as vezes que Deus nos corrige, é porque Ele está demonstrando o seu amor para nós. Por que isso? Porque quando Ele corrige, Ele está pensando no nosso futuro. Tá bom? Então, a bondade aí fala por causa, é necessário, porque se um caráter duro e inflexível, ele afasta e não agrega, não conquista, tá bom? E sem a severidade, a bondade degenera em fraqueza, ok? Então assim, é um equilíbrio. William Ashmore diz o seguinte: o Dr. Clarke dá grande ênfase ao caráter de um bom Deus, mas ele é muito mais do que um bom Deus. Ele é um Deus justo e um Deus reto e um Deus santo. Um Deus que se ira contra o ímpio, mesmo enquanto ele está pronto a perdoar se o ímpio se arrepende do seu caminho e não do próprio ímpio. Ok? Ele é o Deus que trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, que fez chover fogo e enxofre dos céus e que deve vir no fogo fazendo vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho de seu Filho. Paulo raciocinava a respeito da bondade e da severidade de Deus. Isso aí é William Ashmore falando o que o Dr. Clarke, outro escritor, pensa e fala a respeito da bondade e a severidade de Deus. A justiça de Deus também se manifesta na punição dos perversos e injustos. Então, quando Deus pune o perverso e o injusto, Deus está exercendo a sua justiça. Por que isso? Porque a lei, ela é obrigada a punir o transgressor, assim como o transgressor é obrigado a obedecer à lei, tá? A lei não tem opção. É isso que Shedd vai dizer. O Russell Shedd tem essa frase e ele fala isso, ok? É por isso que existe a punição dos perversos, porque Deus tem as suas leis morais e tudo aquilo que inflige essas leis é acarretado em punição. Isso é a justiça de Deus também. Também se revela no perdão dos pecados do crente arrependido. Quando o Senhor perdoa o pecado da pessoa que se arrepende, né? Ele também está exercendo justiça, não pelos méritos de arrependimento da pessoa, mas pelos méritos de Cristo, da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Também nós vemos revelada aí a justiça de Deus no cumprimento da sua palavra e das suas promessas, tá? Quando Deus cumpre a sua palavra e as suas promessas, ele está sendo justo. A retidão de Deus é a garantia, na verdade, né? Do cumprimento de todas as suas promessas. Por que eu sei que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Porque ele é justo, ok? E se ele falou, ele vai cumprir. Também nós vamos ver a revelação da justiça na recompensa dos justos, ok? Galardão. Só que é interessante nós frisarmos aqui que nenhuma criatura tem o direito de reclamar coisa alguma ao Criador em paga de sua obediência, ok? Eu mereço isso porque obedeci. Você não tem direito a isso. Quando Deus recompensa alguém, ele faz por causa da sua bondade e fidelidade, tá? Não é por causa da sua justiça, não é com base na justiça e retidão, ok? Só que aquilo que eu não posso reclamar,
Cristo pode. Aquilo que eu não posso dizer que é direito meu, Cristo faz em meu lugar, ok? Deus recompensa, não é as minhas obras. Deus recompensa é a obra de Cristo em nós e em nosso favor. Também nós vemos a revelação na providência, quando Deus providencia a propiciação, tá? Deus é benigno, só que porém tem limites, ok? E Ele é bom, mas ninguém pode usar de liberdades com Ele, pois atrás de sua piedade e benignidade está a sua retidão, que é tão exata e precisa ser satisfeita até o último ceitil. Isso quem falou foi Paxton, tá? Então, Deus é bom? Só que ninguém pode usar de liberdades com Ele, como se Ele não fosse agir e fazer nada a respeito, ok? Uma característica presente, e aí eu queria falar a respeito disso, porque a lição vai dizer sobre as características de Deus e as características da justiça do homem, e depois ele faz um paralelo falando a respeito das semelhanças da justiça de Deus como homem. Eu não vou focar aqui, você pode ler na revista aí, tanto um quanto o outro, mas eu queria falar a respeito dessas semelhanças, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Por quê? Porque quando eu olho para a justiça do homem, e aí eu olhei aqui uma coisa que colocaram na revista, por exemplo, que a semelhança da justiça do homem com a de Deus é que eles não fazem acepção de pessoas. Será realmente que a justiça do homem não faz acepção de pessoas? Isso só se for no papel, ok? Só se for na teoria, porque na prática nós bem sabemos, e isso é muito nítido, eu não vou nem falar da humanidade em si, mas olhando aqui para o nosso próprio umbigo aqui no Brasil, nós sabemos que isso não é uma realidade, tá? A justiça sim, faz acepção de pessoas sim, pode não fazer na teoria, né? Mas na prática, o homem, como ele é caído, é corrupto e ele se vende com facilidade, ele faz acepção de pessoas, sim senhor. E aí por causa disso eu coloquei o seguinte no material, né? Que uma das características presente na justiça dos homens é exatamente a injustiça. Essa é uma característica presente na justiça dos homens, tá? Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, nós nos recusamos a reconhecer o nosso lugar na criação, tá? Nós queremos tornar a justiça de Deus vã, ok? E ainda pior, nós queremos julgar a Deus pelo aquilo que nós fazemos. Nós queremos julgar a Deus porque tem fome na terra, nós queremos julgar a Deus porque sofremos com enfermidade, nós queremos julgar a Deus porque acontecem as catástrofes naturais, e nós esquecemos que tudo isso é consequência da desobediência voluntária do homem no Éden, e consequência do nosso pecado. Por consequência da nossa natureza que foi corrompida lá, nós também pecamos cotidianamente contra Deus. A nossa natureza caída rejeita, né? Nós falamos na lição passada aí sobre essa resistência que o homem tem a Deus e ao conhecimento de Deus. Diante dessa situação, eu particularmente não consigo encontrar nenhuma semelhança entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Pode haver, ok? Pode haver aí uma semelhança na teoria, mas na prática a gente sabe que não é uma realidade. E nem vai ser, porque o homem ele é imperfeito, está em estado de queda, e até que ele reconheça a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai continuar sendo injusto. Tá bom? Tópico de número 3 aí, outros tipos de injustiça. Nós vamos ver na revista aí que a revista faz questão de dizer a respeito da justiça original e a justiça pessoal, né? Justiça própria. O que é justiça original? Seria aquela justiça quando o homem foi criado. O senso moral que o homem tem na sua criação, tá bom? A primeira aí fala sobre a condição moral do homem e espiritual lá no Éden, Adão e Eva, quando eles foram criados, tá bom? Essa condição ela se revela, ela é revelada no livre acesso a falar com Deus, tá bom? Então essa justiça original aí
é revelada a gente no contexto e na história que vai falar sobre a comunicação e o direto acesso que o homem tinha a Deus, ok? Antes da queda. A segunda aí fala diretamente quando o homem tenta agir com a sua própria justiça para se justificar diante de Deus. Eu não estou falando aqui da justiça de você, da pessoa ir querer fazer justiça com as próprias mãos, o que também é uma justiça vã e falha e completamente oposta à vontade de Deus, tá? Deus é o nosso juiz e é Ele quem julga as nossas causas também, tá bom? Mas aqui particularmente está falando dessa justiça própria quando o homem tenta se justificar com Deus, ou seja, pelas suas boas obras, pela sua caridade ou por qualquer outro motivo, ele se acha no direito de, digamos, cobrar ou dizer que é justo diante de Deus, tá bom? E isso é revelado muito na atitude de Adão e Eva do jardim. Quando pecam, Deus aparece para eles para conversar, eles cobrem-se com folhas de figueira para tentar justificar o seu erro ou tampar o seu erro. E aí a gente vai ver de novo eles argumentando e tentando justificar seu erro, colocando a culpa no outro. Então, essa justiça própria do homem, ela é completamente rejeitada pelo Senhor, porque o homem não tem absolutamente nada que ele faça que vai justificar os seus pecados. Ele é completamente responsável pelos seus pecados, tá bom? Tópico de número 4 aí, o Deus da justiça. Eu vou ler o que está escrito na lição aí. Eu achei que essa parte da lição estava bem completinha, até que no material lá você vai ver que eu nem coloquei comentário, eu coloquei lá, segue o que está na revista, tá? Porque eu achei muito completo esse tópico aí. Olha o que vai dizer lá na revista. Nunca houve sobre a terra qualquer pessoa que amasse a Deus de todo o seu coração, tá? Por que isso? Por causa da natureza caída do homem, tá? Então, não existiu na terra e não existe na terra uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas. Mas a Bíblia nos diz que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, tá? Só que a gente é falho, é pecador. E é aqui que vai revelar a nossa natureza, tá bom? É nesses aspectos que nós vamos entender que nós somos dependentes de uma justiça que não é nossa. Ah, mas está escrito que eu tenho que amar. Sim, eu vou perceber que eu não consigo por causa da minha natureza caída, tá? E depravada, digamos assim, que tem uma atração pelo mal. Então o que a revista vai dizer aí é que, mesmo não tendo ninguém, Jesus, ele veio à terra, amou a Deus acima de todas as coisas, ok? E então é aqui que está a nossa resposta, é aqui que está a nossa justificação, é aqui que está a nossa redenção, é aqui que está a nossa justiça, tá? Porque nós nos apropriamos não da nossa própria justiça, mas da justiça de Jesus pela fé, ok? Para não enfrentar a ira justa de Deus, Jesus é a nossa justiça. Romanos capítulo 1, versículo de número 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, tá bom? Então, que Deus em Cristo possa te abençoar. Eu espero que você goste dessa aula, curta o vídeo, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal e nós estaremos aqui todas as semanas, como sempre, com o maior prazer. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela sua participação. A paz do Senhor Jesus.